Já vi que ele adicionou uma bica que é um caralho. Um, dois. Um fala o outro. Mas olha, eu gostava deste sorteio. Boa tarde, obrigado por terem vindo. Já conhecem todos os intervenientes que aqui estão ao lado. A Cristina já fez o favor de os apresentar. Queremos agradecer ao Corte Inglês por nos ter acolhido aqui, esta família de alguns pequenos vagabundos e outros maiores. Depende dos tamanhos. Em primeiro lugar, queria justificar a razão e as boas razões das ausências do Rui Veloso, do Miguel Ângelo e do Zé Pedro. Todos eles estão a tocar, uns dentro de portas e outros fora. E, portanto, por isso mesmo, acho que era de pedir uma salva de palmas para o Rui Veloso, para o Zé Pedro e também para o Miguel Ângelo. Que é bom ter concertos para dar nesta altura. Há muita gente que não tem e, portanto, quer da geração mais antiga, dos anos 80, quer da nova geração, há muita gente a ter que ficar fechado em casa na garagem contra a vontade. Posto isto, avançamos para aquilo que é este evento de apresentação deste livro. Também podia ser um disco. O próximo, se calhar, poderá vir acompanhado de um disco do Bookstage. Tenho ao meu lado os dois autores do livro, o Luís e o Bruno, e começava pelo Luís, perguntando qual é que foi o conceito e o que é que está por trás deste livro. Em primeiro lugar, quero dizer boa tarde, cumprimentar a todos os que estão presentes e agradecer o facto de estarem aqui. É um grande prazer para nós estarmos a apresentar o livro no Grande Porto, depois de termos feito o lançamento do livro no Estoril. Este livro tem 4 entrevistas a músicos do Porto e 4 entrevistas a músicos da Grande Lisboa, pelo que se justificava totalmente fazermos aqui uma apresentação para o Grande Porto. Respondendo à tua pergunta, que já não me recordo bem qual era. Qual é que era o conceito que vos tinha levado a fazer o livro? Pronto, o conceito teve a ver com, tanto eu como o Bruno, já fazemos alguma rádio há alguns anos e há uns 3, 4 anos recebemos um convite para fazer um livro de entrevistas. Como em 2011 se cumpriam 30 anos do boom do rock português de 81, pensámos em centrar esse livro nos músicos dessa geração, mas não nos cingindo só àqueles nomes que se tornaram conhecidos em 81 e também mostrando outros músicos ou também selecionando outros músicos que já vinham de trás, nomeadamente aqui o Sérgio Castro, que em 81 teve aquele grande sucesso com os trabalhadores do comércio do Chamei a Polícia, mas que já tinha uma vasta carreira de músico, e o António Garcês. Ou seja, selecionámos esses dois músicos e também mostrando um pouco a geração que veio logo a seguir, através do Miguel Ângelo, que iniciou a carreira nos Delfins pouco depois do boom do rock português. O conceito, enfim, foi um conceito de entrevistas de carreira, mas não só de carreira, entrevistas aos próprios músicos e indo mais fundo em relação àquilo que é o percurso dos artistas e das próprias pessoas que estão por detrás dos artistas. Foram estes 8, podiam ter sido outros 8, ou outros 16, ou outros 24. A lista inicial tinha, sei lá, 30, 40, 50 nomes, e o que é verdade é que depois acabamos por ir diminuindo essa lista. Faltam aqui vários nomes de referência no rock em Portugal, obviamente. Ficaram estes 8 e preferimos, no fundo, fazer entrevistas mais detalhadas, porque são entrevistas que foram realizadas ao longo de várias conversas. Isto não se cingiu só a uma entrevista que depois resultou num livro,
ou resultou numa transcrição para um livro. Recordo-me que aqui, em relação, por exemplo, ao Sérgio, nós falámos mais detalhadamente a primeira vez e depois tivemos mais alguns contactos, nomeadamente por recordar aquele concerto na Mala Posta, onde aprofundámos mais um pouco a própria entrevista. Bem, enfim, acho que já te dei um pouco a súmula da ideia. Deste uma bela súmula e o teu companheiro de armas, neste caso de escrita, o Bruno, que dividiu algumas das entrevistas, não é? Umas foram feitas só por um, outras só por outro, outras a mãos. Umas foram feitas por mim, pelo Bruno, e outras feitas por mim. Mas é um homem que gosta muito do politicamente correto, como vocês vão perceber, apesar de ter já comido 2 queijos, ou bebido 2 queijos. Mas gosta... Não, 2 meios queijos, não é? Dá 1, não é? Portanto foram 4, dá 2. Mas é um homem muito politicamente correto e ele vem aqui com uma vasta lista de agradecimentos. Vais agradecer a toda a gente, basicamente. Posso começar já por ti, que é para não me esquecer até por essa. Eu sou aquela pessoa que está aqui sem fazer nada, não é? Todos vocês participaram do livro, eu não participei rigorosamente em nada. Participaste já um bocado teu também. Portanto, já nós temos deste entendimento. Quero agradecer a todos e esses desbloqueadores de conversa do almoço ajudarão também bastante a estarmos aqui desinibidos. O motivo de estarmos aqui não é basicamente o livro, é existir música portuguesa, nós vibrarmos com ela sempre de forma diferente quando a cantamos num concerto, quando a tocamos na rádio. Eu sou um desses privilegiados, tal aqui como o Nuno, que temos o privilégio de ainda assim tocar muita música portuguesa na rádio. Tenho que fazer um agradecimento especial a toda a gente que veio aqui do centro e norte do país, razão também pela qual aqui estamos nesta apresentação, que é sempre, se alguém de Lisboa me ouvir vai perdoar, mas eu também não sou de Lisboa. Nós somos, eu e o Luís, ainda mais mouros do que Lisboa, porque somos de Santiago do Cacém, que é aquela cidade magnífica de publicidade que existe ali na costa alentejana. E esta guerra Lisboa-Porto, que é uma pseudo-guerra, passa-nos completamente ao lado, como devem calcular. No entanto, o carinho com que somos recebidos no centro e norte do país é muitas vezes ainda maior do que aquele que somos recebidos em Lisboa, ou no Estoril, ou na linha de Cascais. E então quero agradecer-vos todo este tratamento que foi dado da recepção que tivemos aqui, em primeiro lugar ao staff do El Corte Inglês, ao Carlos Santos, à Cristina e a toda a gente, muito obrigado. E a todos os amigos que vieram do centro e norte e que estão aqui, e uma pessoa que está ali sentada, que é o Carlos Feixa, que fez toda a questão de propagandear. Nós tivemos aí antena aberta nas rádios do Porto, e eu devo dizer que não tive cunha nenhuma, portanto não tive nada a ver com isso. Toda a gente tem sido inascedível. Há esta ligação que o Luís já falou há pouco do Bookstage aqui ao Grande Porto, que deu muito à música na altura chamada moderna portuguesa. Nós gostamos mais de designação pop-rock, mas o facto é que ambas estão corretas. Eu não gosto muito de meter rótulos nas coisas. As coisas são mais para sentir e menos para meter etiquetas, não é? E todos os projetos que saíram daqui, que foram muito mais os que saíram de Lisboa, porque as pessoas aqui no Porto gostam mais de inventar, não é, João Grande? Gostam mais de... No fundo, são mais criativas. Estão num projeto, depois passam para outro. Se for preciso, vão para o estrangeiro, abrem novos mercados, não é, Sérgio Castro? E por aí fora. Mas... A necessidade faz o engenho. Pois, exatamente. Mas devo dizer que viveremos tanto com as coisas das bandas de cá, porque nós não fazemos essa divisão com as bandas de lá. Eu, quando era pequeno, lembro-me que as músicas do HF não entravam à primeira, mas depois, quando as comecei a perceber, entravam melhor do que as outras mais comerciais. Dizer que elogiou o António também. Este livro está aqui muito de nós, está aqui muito do que fizemos durante décadas na rádio. Olham para nós, e hoje não temos pó de arroz, Luís, mas pensam como é que eles têm décadas de rádio se parecem uns miúdos ainda, não é? Provavelmente não. Nós já fazemos rádio há 20 e muitos anos e entrevistamos toda esta gente que está aqui, e o Luís começou primeiro porque tem mais essa meia dúzia de primaveras do que eu. Mas antes estava bem conservado, mas não parece, não é? E resolvemos fazer um livro, e eu apanhei o projeto já, ele ia em andamento, com entrevistas de fundo, para entrarmos um pouco mais na personalidade desta gente que está aqui, porque tal como todos nós têm a sua história de vida e têm muito para contar, para além da música que têm feito, das letras que têm composto, apesar de refletirem, tal como um espelho, aquilo que têm vivido, aquilo que têm sentido e a percepção que têm do mundo que está à nossa volta. Este livro, para nós, são mais do que as 300 páginas que tem, praticamente, e do aglomerado de papel, e temos a agradecer uma série de gente, para além dos que aqui estão. Ao David Ferreira, pelo seu saber,
e por nos ter escrito um prefácio em que nos tira as medidas de alto a baixo, quer a nós autores, quer ao livro e ao que ele pode ser. Ao Pedro de Freitas Branco, que apesar de estar no Rio de Janeiro, escreveu também uma introdução brilhante para o livro, que tem vivido isto como sendo um dos autores. Queremos agradecer à coragem de uma pessoa que é um dos intervenientes nas conversas do livro, o Zé Leonel, que deu uma grande lição de vida, que lutou até ao fim, acabou por não vencer, mas venceu de certa forma pelo exemplo que deu. E queremos agradecer naturalmente a todos os autores, ao António Garcês, que hoje era para estar connosco via Skype, com toda a sua atitude, como ele costuma dizer. Queremos agradecer aqui ao António, que nos tem acompanhado com a amizade, com o saber e com as músicas fantásticas que tem feito ao longo deste tempo todo e nas quais nos temos revisto de uma certa perspectiva também autobiográfica. Ao João Grande, que é homem para ser daqui, mas ser de todo lado e de se meter à estrada e de ter connosco também a qualquer lado, como o António já tinha feito, e espantamos ainda na década de 80, pelos vistos é um estado normal. Ao Miguel Ângelo, que não pode estar aqui porque está em digressão com o seu novo trabalho. Ao Rui Veloso, também tem um concerto esta noite e o Nuno já tinha feito estes agradecimentos. Ao Sérgio Castro, que está sempre disponível para tudo e é uma pessoa ousada e não se acusa nada ao cansaço de ter começado aos 13 anos de idade com uma autorização especial do pai para começar a tocar, e está aqui tal e qual como se tivesse essa idade, com todo o espírito e com todo o ritmo e presença, um bocadinho mais, mas também não se nota assim tanto. Queremos agradecer a toda a gente que fez parte do livro, ao Zé Pedro e aos Chutos, que estão hoje no Algarve, por isso não podem estar aqui presentes, para vos fazer também companhia, a juntar-se a esta grande equipa que cá está. Queremos agradecer a toda a gente que fez a revisão do livro e que nos ajudou, à Sara Freitas. Queremos agradecer as chapas do Rui Leal, que está aqui do meu lado esquerdo, do vosso lado direito, atrás da coluna escondido, a ver se não dá nas vistas, mas o António vai chegar se calhar mais para a frente para ele se dar a mostrar. Obrigado, António. A Maria Lebre de Freitas da Design Ways, que fez este trabalho de capa que vem aqui, que tem sido a imagem do Bookstage, em todo lado onde tem sido acarinhado, nas apresentações, na televisão, na rádio não, porque não tem imagem. Agradeço também oficialmente ao Nuno Calado, apesar de já o ter feito há pouco, ao João Quintela, ao Mário Silva, à Maria do Carmo pelo suporte, toda a equipa da Design Ways, para além da Maria Lebre de Freitas, e pessoalmente quero agradecer a todos os amigos que aqui estão hoje, todo o pessoal que vejo aqui da RTP Porto, aos amigos que estão aqui em palco, aos que estão aí no público, nomeadamente, e desculpem se vou particularizar, mas à Teresa e ao Celestino, que já conheci-o há 5 minutos e já está a trabalhar para mim a tirar as chapas. Obrigado a todos por terem vindo e vamos então fazer esta apresentação do Bookstage aqui no norte do país, como o grande Porto merece, e tentando retribuir o carinho que recebemos. Nuno, a bola é tua. Obrigado. Olha, já agora também agradeço por vocês terem feito este livro, nem que seja por ter ficado a conhecer um pouco mais de algumas personagens que eu não conhecia e por ter passado a conhecer algumas dessas personagens em carne e osso, tipo o João Grande, o Sérgio Castro, o Feixa e até mesmo o Garcês, que ainda vou trocando mensagens com ele regularmente no Facebook e são sempre umas conversas muito hilariantes, curiosas no mínimo. Começava aqui com uma questão para o Carlos Feixa, que como abriste as portas do castelo, agora olha, toca-te a ti. O David Ferreira fez o prefácio do livro, acaba por dizer que há muita gente que ao ler este livro vai acabar por descobrir, se calhar, músicas depois que nunca tinha ouvido, que nunca tinha conhecido. Tu já leste o livro, primeiro do que tudo, e depois, se ao leres esse livro tiveste vontade de descobrir outras coisas. Boa tarde a todos. Eu já li o livro, de facto, e quero dar os parabéns aos autores e aos entrevistados, porque o livro é um todo. Focando aí o David Ferreira, achei a piada uma frase dele em que gostava de citar, que diz que os autores não atravancaram o trabalho dos intervenientes e acho muito bem. Portanto, não tiveram esse protagonismo, deram aos entrevistados, o que é ótimo. Quanto à pergunta em si, acho que sim, porque já aconteceu em outros livros passados música portuguesa, mas estamos a falar de rock, os 25 anos de rock em Portugal, as memórias do rock português, levaram muitas pessoas a conhecerem os grupos, não sei quantos.
Eu próprio que acompanho algumas pessoas, como ali o António Manuel Ribeiro, o Sérgio, não sei quantos, muito de perto há muitos anos, descobri nas entrevistas coisas novas, é engraçado. Portanto, o que conhecia de menos era o Zé Leonel, que desde que saiu dos chutes eu perdi-lhe um bocado o rastro e fiquei bastante emocionado com a entrevista dele, por ser a última entrevista também da sua vida. Infelizmente já não está entre nós, mas por ver que ele esteve ligado a muitas situações de música, não só rock, e acho que as entrevistas em geral estão boas, cada elemento entrevistado diz muito de si mesmo. Acho que é um livro cheio de música, cheio de músicos, onde os músicos falam da sua vida, das suas bandas. Acho que isso é importante e acho que é um contributo para a música portuguesa em geral. O Rui Leal, que é um grande fotógrafo e que agora se vê envolvido nesta aventura aqui do Bookstage. Qual é que foi a tua reação? Já tinhas tirado as fotografias, sabias mais ou menos que fotografias é que eram, mas quando as viste publicadas, sentes que é uma nova vida? Se calhar isto acontece com qualquer outra fotografia que tu tires, mas neste caso do Bookstage, quando as viste publicadas, sentiste que era uma nova vida que estava a acontecer para as tuas fotos? Bom, antes de mais, boa tarde, obrigado a todos por terem vindo. Sim, ou seja, de facto a publicação das fotos no livro veio trazer, no fundo, também algum conteúdo e alguma imagem a cada um dos artistas. Portanto, essencialmente foi retratar os artistas no livro para que pudessem ficar, e como não havia muitas fotos do João Grande, não havia muitas fotos do Zé Leonel, do Garcês, essencialmente do Garcês, porque ele veio cá fazer um espetáculo há pouco tempo, as fotos tinham sido tiradas há pouco tempo e então foram aproveitadas para o livro. Mas, basicamente é isso. Não sei o que queres que diga mais em relação às fotos. É muito bom as fotos poderem estar aqui a ilustrar a música portuguesa, porque faz falta fotos de músicas portuguesas. Os artistas internacionais estão sempre no topo, nós esquecemos que temos artistas muito bons em Portugal, esquecemos deles constantemente. Eu tenho tentado, com o meu trabalho, de alguma forma, trazer os artistas portugueses para que toda a gente possa ver, desde a pequena banda até à banda maior, e acho que é glorioso este trabalho, e é um trabalho de meses e meses e meses para construir esta obra. Uma pergunta, se calhar, um pouco mais marota. Nas bandas, quem é que são os elementos mais difíceis de fotografar? São os vocalistas? São os guitarristas? Quais deles é que são mais posers? Isso é uma pergunta... Bem, os bateristas são sempre os mais difíceis. Mais difíceis porquê? Para já porque são os que estão mais atrás. São sempre os que estão mais escondidos, porque têm os pratos, têm toda... O vocalista é sempre o mais poser. Bem, nem sempre, não é? Nem sempre. Bem, 1, 2, 3 vocalistas. Não, o baterista. Tu vais para casa a pé. Os bateristas. Antes que metas em mais trabalhos aí com o António ao teu lado, e que vais para casa a pé, e como eu sei que tens uma grande dificuldade em ficar sossegado, em estar mais do que 5 minutos ou 10 sem tirar fotografias, se quiseres dar uma volta, depois voltas sempre que quiseres, sempre quiseres voltas e pegas no microfone e continuamos na conversa. Podes passar ali para o João Grande, que de resto foi, por estar a jogar fora de casa no Estoril, foi a pessoa que se calhar demorou mais tempo a entrar na conversa no Estoril, e por estar a jogar em casa. Não tinha perguntado nada, eu só falo quando me perguntam. Boa tarde a todos, está bem? Mas já agora que estás em casa, começa um pouco por ti também. A tua entrevista é uma das entrevistas mais, de alguma forma, histórica para este livro, porque parece que há uma certa paixão também pelos autores do livro em fazer entrevistas em casas de banho, que é o caso da tua, não é? Eu vou-te ser franco, eu achei estranho quando o Luís, o que vale é que eu já conheço o Luís há muito tempo, o Bruno nem por isso, mas eles, não queres ir aqui até ao quarto de banho e tal? E eu, quarto de banho? Mas depois vi, já lá estava o Miguel Ângelo, aí já vi.
já se vinha a apertar e tal. E pronto, então vamos lá. Já tinha sido entrevistado, mas mesmo entrevistado. Portanto, e foi de facto no BBC em Lisboa, e de facto foi uma entrevista muito interessante. O que eu acho é que em relação ao Luís e ao Bruno, já os conheço também há muito tempo, muito à vontade, eles deixam-nos falar completamente, eles dão-nos um mote e deixam-nos falar completamente, ou seja, não estamos ali com cortinas nem com rodeios, podemos dizer aquilo que nos vem à cabeça e eles também põem tudo aquilo que nós dizemos, portanto não estão com censura nenhuma, de maneira que é sempre interessante. Em relação aos táxis, já que estamos a falar, apesar de existir o desporto hoje em dia, mas isto remonta aos anos 80, em relação aos táxis, esteve assim por um danoninho para haver táxi lá fora? Eu sinceramente neste momento não tenho muito interesse em falar nisso, mas teve, de facto, no início da nossa carreira, nós ainda fomos lá fora, ainda fomos a Londres apresentar o nosso trabalho, mas sinceramente isso são coisas que agora, passado este tempo todo, não interessa nada. Eu acho que qualquer banda, quando começa, tem sempre o desejo de passar fronteiras. Acho que é uma coisa absolutamente legítima, de maneira que nós também entendemos a nossa sorte, não tivemos essa sorte, mas pelo menos tentamos, é só isso. Daqui a pouco já quase a seguir vamos ter o João Grande e o Taborda em palco, mas ainda antes disso perguntava-te, terias essa mesma energia hoje em dia para agarrar no Porto e ir para os Londres ou para os Paris? Eu vou-te dizer, sabes, uma das grandes vantagens desta atividade da música, e tem-se que se falar com o Sérgio, o António, é que nos mantém sempre uma costela de teenager que nunca passa. Eu acho que é a grande vantagem, o síndrome de Peter Pan, exatamente, é essa a grande vantagem, porque nós quando estamos em cima de um palco, bem, isso então acontecia-me imenso quando no tempo dos táxi, porque olhava para trás e via sempre aqueles mesmos 3 palermas que eu via desde pequeno, de maneira que parecia que o tempo não passava. E agora também vejo sempre o mesmo palerma, que é o Taborda, mas de qualquer maneira é uma coisa, é ótimo, e a música de facto mantém-nos, acho que mantém-nos sempre jovem. E respondendo à tua pergunta, uma das coisas que nós fizemos com um dos temas deste nosso último trabalho, o nosso primeiro trabalho de desporto, foi precisamente gravá-lo em espanhol para passar lá fora. Eu sei que já está a passar numa das rádios principais espanholas, e gravei em espanhol precisamente para isso. Nunca se perde nada a tentar. Portanto, essa vontade continua, claro, que é bom. Claro. Então, olha, convido-te a subir ao palco com o João Taborda. Já? Sim. Já? É que o patrão é que manda, não é? Eu nem sei onde é que está o Taborda. Onde é que está o Taborda? Taborda! Ei! Rui! Já foi. Ele também me chama Palermo, não tem problema nenhum. Vais ter que arranjar outra confusão. Eu sei que ele está a fumar lá fora. Outro áudio para tocar. Onde é que ele está? Vai ser entrevistado à casa. Olha, continua aí umas perguntas. Sim, podias ir à casa de banho fazer mais uma entrevista. Sim, como eu fui à casa de banho, vamos adiantar já ao volume 2, Bruno. Bom, sendo assim, enquanto fazemos este compasso de espera para ver se o Rui Taborda chega aqui para vocês subirem ao palco, já falámos aqui da entrevista do Zé Leonel, mas foi uma entrevista que para vocês também, sabendo que provavelmente seria a última, foi uma que, por todas as razões e mais uma, acarretou um peso emocional muito maior, não? Sim, o Nuno está-me a passar o microfone porque a entrevista ao Zé Leonel foi feita por mim, e nós no Estoril mostrámos um pequeno e curto excerto da entrevista do Zé Leonel, mas hoje não vamos fazer, e não vamos fazer porque efetivamente o excerto foi muito intenso emotivamente, e achamos que não faz sentido estarmos novamente a mostrar esse segmento da conversa que tivemos com o Zé Leonel. O Zé Leonel deu-nos esta entrevista, como o Nuno disse, já bastante debilitado. Ele entrou no livro porque efetivamente fazia parte da lista dos 8 músicos, mas também porque
Acabou por sair porque estava doente e nós decidimos que não fazia sentido na altura incluí-lo. Todavia não existia da nossa parte uma consciência da real situação que o Zé Lionel atravessava. Mais tarde ele enviou-me um livro que escreveu autobiográfico e ao fazer essa leitura senti um impulso de o convidar de imediato para o livro. O que é verdade é que ele aceitou e combinámos a entrevista e ele nessa altura estava hospitalizado. Ele faleceu vítima de cancro. Estava realmente numa fase já bastante adiantada, foi menos de um mês antes de ter falecido. A entrevista foi realizada ao longo de 4 tardes. Já falei várias vezes sobre isto, inclusivamente tanto no lançamento como em entrevistas, e nunca me é fácil a mim falar sobre esta entrevista em particular, porque a situação realmente não era certa. Todavia, em relação àquilo que importa, que é o resultado da entrevista, quem a leia não vai... Rui da Borda, chamado ao palco. Palhaço. Está na hora de ir buscar a guitarra. É uma entrevista do Zé Lionel, e quem o conheceu sabe, o Zé Lionel, quem lê a entrevista vai verificar que o Zé Lionel está lá todo, que é o punk irreverente de sempre. E o testemunho que lá deixa é um testemunho de vida muito intenso. E aquelas 4 tardes foram bastante importantes para mim, muito intensas, e me parece que, enquanto cofundador dos Chutes, existe aqui um excelente contributo dele para aquilo que é a história dos chutes e pontapés. É a primeira vez que num livro se reúnem entrevistas extensas do Zé Lionel e do Zé Pedro, os dois fundadores dos Chutes e Pontapés, e inclusivamente com momentos de carinho, como o Nuno estava aqui a comentar. Aqueles que estão mais por dentro da história dos chutes sabem que a saída do Zé Lionel não foi uma saída pacífica. A saída do Zé Lionel dos Chutes e Pontapés em 1981 foi uma saída tudo menos pacífica, tudo menos transparente, porque passados estes anos todos ainda não se sabe exatamente as causas ou as razões da sua saída, existem N versões. Este livro dá um pequeno contributo em relação a isso. Mas toda a gente sabe que existiu algum problema entre o Zé Pedro e o Zé Lionel. O que também é verdade é que neste livro existem testemunhos de carinho tanto do Zé Pedro como do Zé Lionel, um pelo outro. Existia uma grande amizade que os levou a constituírem os Chutes e Pontapés e no fundo foi para nós muito importante termos conseguido incluir tanto o Zé Pedro como o Zé Lionel, porque a própria entrevista do Zé Pedro, desculpa estar-me a adiantar já em relação ao Zé Pedro, mas a própria entrevista do Zé Pedro não foi uma entrevista que foi a última a ser feita, porque o Zé Pedro também teve um transplante de fígado e também esteve durante bastante tempo inacessível para este tipo de conversas, e não o conseguimos apanhar nessa noite lá na casa de banho do BBC. E o que quer dizer que tivemos que fazer a conversa já bastante mais tarde. E foi muito importante para aquilo que é, na minha opinião, o resultado final deste livro. Bom, penso que agora já estamos na altura de subir ao palco, de bater palmas mais uma vez para o João Grande e para o João Lama. Eu aviso já, eu detesto números acústicos, mas pronto, tem que ser aqui. De maneira, eu não sei se a maior parte das pessoas aqui sabe, nós temos um projeto novo, lançamos agora há coisa de um mês o disco, se chama O Esporto. Como eu disse, eu detesto coisas acústicas, eu sou muito mais elétrico. De qualquer maneira, vamos tocar aqui, ou então tentar tocar o único tema acústico deste disco. É uma música daquelas, e desculpem também a letra, o disco é novo, pronto, desculpem lá, ainda não sei a letra de cor. É a chamada música de dor, de perdoem, mas as senhoras estão aqui, é aquela típica música de dor de corno. Então vamos lá. Não, mas é bonito. Tanto tempo sem saber qual o preço da memória.
história que eu pago por ti. Sinto que estou a morrer. Mais um dia sem te ver, mas a sombra do teu corpo e a sombra do desgosto dormem junto a mim. Não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim esta dor. Não sai, não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim esta dor. Não sai de mim. Nasce a noite, morre a alma, fogem gritos sem palavras, soltam gritos sem amarras de viver sem ti. Não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim esta dor. Não sai, não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim esta dor. Não sai, não sai, não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim esta dor. Não sai de mim. É só. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Rui Taborda, e também ao João Grande. E agora avanço para o outro dos autores do Bookstage, o Bruno. Neste caso, tu vives um pouco entre a música, a rádio. Como é que vais conciliando estas duas paixões e como é que tens trabalhado nelas? Quero o microfone. Às vezes é um bocado ingrato, porque estar nestes dois mundos em que os músicos dizem, às vezes, um pouco mal da rádio, com a sua razão também, diga sempre bom da verdade, e por outro lado, não quero abrir a discussão, portanto vai ser a entrada, meio e final, mas tentando dar aqui alguma explicação. Como é que se tem puxado pela música? Se nós gostamos de música portuguesa, nomeadamente, se vibramos com ela, com as suas letras, com os seus ritmos, com os seus riffs na guitarra, claro que quando tive responsabilidades em algumas das estações que trabalhei a nível de playlist, apesar de não tomar as decisões, de serem feitas com base em testes gerais de música, nós reuníamos aqui num minuto ou dois para explicar como funciona, reunimos pessoas que pensamos que fazem parte do público-alvo da rádio, da estação em concreto. As pessoas ficam depois 2 dias num hotel, num grande centro urbano, nomeadamente Lisboa ou Porto. Depois vão músicas a teste, mas estão logo aí com a censura das músicas que nós colocamos a teste, porque nós é que escolhemos que músicas é que vão a teste. Depois as pessoas votam naqueles 9 segundos mais conhecidos de cada música e depois este trabalho é complementado, porque não pode ser feito com regularidade, com outros testes que são feitos pelo telefone, com os mesmos hooks, como chamamos. O nome em inglês fica sempre bem, o estrangeiro é sempre mais apetecível do que o português de algumas coisas, na música não, mas nestas coisas há sempre nomes técnicos ingleses para serem dados. Depois, com base nisto, fazemos a análise estatística, faz quem percebe, não eu, e pomos as músicas a teste. O que é que nós podemos fazer pela música portuguesa? Podemos tocá-la mais nos programas de autor, o Nuno sabe isso também, é o melhor que eu. Podemos puxar por ela. Eu não sei nada disso. Tá, eu é que sou politicamente correto, não sei nada disso. Depois, fazemos tudo para que ela toque mais. As pessoas
Se vibram com ela nos concertos, com a música portuguesa, com certeza vibrarão de a escutar na rádio e vão cantar com mais facilidade as suas letras, os seus refrões, não é? É isso que podemos fazer pela nossa música, acarinhá-la. Temos um exemplo muito concreto aqui ao lado de Espanha, que é as rádios por iniciativa própria, não da legislação em vigor que existe em Portugal, tomavam a iniciativa de tocar a música espanhola e de língua castelhana, enfim, as línguas todas que compõem o universo espanhol. E aqui em Portugal foi preciso decretar a coisa. Ora, algo que tem que ser feito por decreto, e apesar de pouca gente cumprir, cumpre a rádio pública, não é? E à parte disso, mais ou menos, é sempre uma tarefa complicada estar dos dois lados, gostar de música portuguesa e depois ela acabar por passar pouco na rádio e às vezes ser tocada, as canções, são as canções mais antigas. Porque é que, por exemplo, tocamos mais a chiclete dos Táxi João do que uma destas novas dos Porto, não é? Se a rádio serve para mostrar novas músicas, nós temos a dificuldade, não está tudo viciado ao princípio, como é que nós vamos levar a teste músicas novas que depois não são primeiro divulgadas, ora não são conhecidas, não são gostadas, não é? É difícil. Mas é neste equilíbrio entre uma coisa e outra que nós vamos trabalhando com esta dificuldade toda, não é? Ora, e agora perguntou ao António, que já conhece quer o Bruno, quer o Luís do há muitos anos. Como é que tem sido conviver alegremente com estes rapazes ao longo, tê-los visto crescer nas suas profissões, e se isso de alguma forma te levou a abrires um pouco mais o coração na entrevista que deste e a revelar coisas que não tinhas revelado antes? Boa tarde a todos. Gosto muito de estar aqui no Grande Norte, em Gaia, no Grande Porto. E estes gajos são mesmo politicamente corretos, porque as coisas não são assim, são muito mais levianas e muito mais sacanas. Perdoem-me a expressão, mas o vernáculo faz parte do português. E por isso, e do rock, diz bem o Sérgio, e por isso não é de estranhar que nós tenhamos chegado onde chegamos como nação, porque nos esquecemos de nós, nos ignoramos e até nos tratamos mal. Posto isto, que é, digamos que um princípio meu, dizer as coisas olhos nos olhos, em relação ao Luís e ao Bruno, eu vejo-os como dois mosqueteiros que um dia encetaram uma aventura. Eu tive algumas dúvidas que a aventura chegasse a bom porto, neste caso a Boa Gaia. Dei algumas indicações de como é que se fazem livros, em termos daquilo que são os meandros, às vezes não muito claros, da indústria livreira, até porque há uns anos que também edito livros, e hoje estou feliz e contente, muito contente, porque dois amigos meus, provavelmente a perder dinheiro, é bom que se diga isto, mas com uma grande vontade de estar do lado da música, fizeram este livro. E revelas, abriste o coração mais nesta entrevista do que noutras, revelas coisas que nunca tinhas revelado antes. Não sei se revelei mais, revelei um pouco mais, não sei se revelei tudo. Os UGF este ano estão a fazer 35 anos de carreira e eu ainda tenho dúvidas sobre isso. Acho que não acordei bem para a questão de que estou a fazer 35 anos de carreira, até porque me lembro de andar ali, mais o meu companheiro João Granda, quase à bolachada, para disputarmos um palco. E aliás eu comecei com o Sérgio ainda nos Arte e Ofício, não sei se o Sérgio se lembra, Praça de Torres, de Paio Pires, 79, e até vimos uns ovnis. É verdade, isto é verdade, não é? Isto está documentado na imprensa. Está bem documentado, quando a Eloy se cruzou no passámos, subimos aquilo até lá acima para ver se era verdade. Era mesmo verdade. Muito estranho. E era verdade. Aliás, foi visto aqui em Espanha, uma série de sítios. E portanto, há muita coisa para dizer ainda, mas eu estou sempre ao lado da música e dos músicos. E muitas vezes, se calhar, nós esquecemos uns dos outros e pensamos que a indústria, neste caso as editoras, estavam connosco. Não estavam. Nunca estiveram. Tentaram sobreviver. Hoje chegámos a um momento em que os próprios músicos são mais importantes que a indústria
e estão a dirigir a indústria. Isto é curioso dizer, mas é verdade, até porque hoje praticamente já não há editoras em Portugal com capacidade de decisão. A decisão está quase toda concentrada em Madrid. Para quem não sabe, isto é verdade. Já há muito pouca decisão musical sobre música portuguesa se passa neste país e, portanto, mais liberdade e mais capacidade criativa temos nós músicos para dirigir as nossas carreiras. E é uma coisa importante. O país pode estar mal, mas a cultura e a música deste país não está mal. Portanto, é assim. Ainda não disse tudo, talvez no fim deste ano diga. Já agora, António, uma última antes de ires tocar. Como é que se equilibra a vida de um músico, que também é uma pessoa, entre mudanças de banda, problemas pessoais, familiares, como qualquer outra pessoa tem, e mais os seus normais problemas acrescidos pela estrada? Fora os acidentes de carro, um músico, quando tem esses problemas todos que toda a gente tem, escreve canções. Há quem vá ao psiquiatra, nós escrevemos canções. Uns fazem as duas coisas, não é? Vão ao psiquiatra e escrevem canções. Provavelmente haverá, não sei. Então, olha, brinda-nos lá com algumas das tuas canções. Precisas de um tripé, não é? Pedimos que ao staff do El Corte Inglês para um tripé de microfone para... Eu posso... Vem ali, a Cristina já está... Queres segurar o meu casaco? Respeitem, olha o padrinho. Surprise. Vai ver água. Bom, no início do rock em Portugal, nos anos 80, não havia tripés, não havia outras tantas coisas. Não havia pedais, não havia efeitos, não havia PAs, era tudo construído pelos próprios músicos. Quando se pedia terra, muitas vezes o que parecia era um caminhão com terra, ou uns tratores, provavelmente. Eu sei que isto aconteceu aos UBF, deve ter acontecido, imagino também, aos trabalhadores do comércio e outras tantas bandas por este país fora. Portanto, já que estamos a falar de bandas dos anos 80, não é? Aqui temos um bom exemplo daquilo que poderia ser e da capacidade que o português tem de se safar em qualquer altura aqui um tripé. Eu sei que isso vai acontecer, mas olha, se não ouvirem, livrem-se de pôr isto no Facebook. É já a seguir. Mas isto não é a minha primeira experiência assim. Há uns anos atrás eu fui ao Funchal falar sobre música da mimosa, falar sobre música rock e droga, ou seja, que um músico pode escrever canções e ser do rock sem tomar drogas. E quando lá cheguei com esta guitarra, eu pedi onde é que eu posso ligar a guitarra, dar uma ficha tripla. Eu não sei como é que vou cantar, mas olha. O Sr. Zé Carlos, desliga lá isso, faz favor. É isso, ok.
Bem, eu sou lá de baixo, não é? De Moro não tenho muito aspecto, mas trago uma canção sobre aquela cidade que é a nossa capital. Rua do Carmo, Rua do Carmo, mulheres bonitas, subi no chiado, mulheres alheias, presas às montas, alguns aleijados, em hora de ponta. Olha como é a Rua do Carmo, olha como é a Rua do Carmo. Sobrando a vida, passam estudantes, gingando as ancas, lábios ardentes, subindo com pressa, abrindo passagem, chocamos de frente, seguimos viagem. Olha como é a Rua do Carmo, olha como é a Rua do Carmo. Ginastas saem a levar o alto, pontos tendidos, travando o passo, onde o comércio perdido turistas, em calma com os olhos, já enche a barriga. Olha como é a Rua do Carmo, olha como é a Rua do Carmo, olha como é a Rua do Carmo, olha como é a Rua do Carmo. Yeah! 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 Vergonha. Querem mais? Claro, essa é a segunda. Vamos bater palmas. Esta canção é do disco de 2010, chama-se Porquê, e é uma canção que eu escrevi para este tempo, para todos os tempos em que as pessoas, quando não se sentem bem com a vida e acham que lá fora há sempre uma conspiração contra elas, eu digo-vos, dentro de nós há uma força, em todos os dias, em todos os momentos, na pior tempestade, há uma força que nos leva para o porto seguro. A canção pode ser uma companhia. A canção pode ser inspirada pela manhã, servir-se do que vê e até ser coisa vã. Palavra escolhida
chão, balanço e melodia, a força de um refrão. A canção pode ser, a canção pode ser uma companhia. Uma arma emprestada, esse fogo arde que nos enche de coragem. Quando o sol aquece o dia e o calor entra no sangue, uma velha melodia em silêncio que nos segue. A canção pode ser, a canção pode ser uma companhia. Será minha canção ou ela que me agarra, que me enche de emoção, empunhando esta guitarra. A canção pode ser o amor e a amizade, uma força a crescer, o berço da liberdade. A canção pode ser, a canção pode ser uma companhia. A canção pode ser, a canção pode ser, a canção pode ser uma companhia. Uma companhia. Bem, enquanto o António se desamarra de tudo aquilo que está ali, aproveitamos para focar uma das 8 entrevistas deste book stage, que é a entrevista do António Garcês, que está a viver nos Estados Unidos já há bastante tempo, e que foi provavelmente um dos primeiros músicos em Portugal a inaugurar um mosh em que saltava de cima do palco para cima das pessoas, do público neste caso, com uma velocidade tão grande ou maior ainda do que as palavras lhe saíam da boca, não é? O António Garcês é uma pessoa que tem palavras fortes sempre para dizer e prontas. A palavra é uma arma, basicamente, tal como o corpo dele seria uma arma saltar do palco para baixo. Não é? Bom, não é só a palavra. Bom, o António Garcês chegou. Nós chegámos a pensar em colocar o. Eu tenho a impressão que alguém o tem ali no Skype neste momento. É? Não é? Está ali no Skype. Está ele. É Marcão! Bom, parece que temos António Garcês ali naquele iPad. Eu ia dizer que isto esteve previsto. Neste caso concreto ultrapassou aquilo que estava previsto e está mesmo aqui. Agora como é que colocamos isto perto da saída do... Bom. É por baixo. No máximo. América afinal está.
Ninguém está a ouvir ninguém. Estou com o olho aí no pessoal todo. Olha, para te fazer inveja, estivemos a beber vinho tinto ao almoço. Garcês estava a dizer que bebemos vinho tinto ao almoço. Bebemos vinho tinto ao almoço? Eu vi que tinhas percebido logo. Está tudo bem contigo, António? Vinho tinto é o meu nome do meio. Eu calmo que sim. Olha, entraste precisamente aqui via Skype na altura em que estamos a falar da tua entrevista. A tua entrevista tem sido um sucesso cá em Portugal, sabes? Ah, é? Por mandar umas bocas, não é? Diz-nos outra coisa. Aqui o Nuno Calado estava a dizer há pouco que tu inauguraste o Mosh em Portugal, de certa forma. Qual é que foi o teu recorde de voar sobre o público nos concertos? Bastantes. A primeira vez foi em 1973, na festa de finalistas de Matosinhos. Um gajo estava a chatear-me e eu enfiei-lhe com a pandeireta nos cornos. Ora, e queres-nos falar daquela vez numa terra, também aqui do Centro-Norte, em que a GNR queria acabar o concerto e tu deste instruções suaves para que os agentes fossem apedrejados? Exato, isso foi em Esposendo, num concerto com o Jaf Mega. O pessoal tocou, o Jaf Mega tocaram e nós acabávamos o concerto. E os GNRs também diziam Jaf Mega, no carro deles. Disseram que o concerto não podia prosseguir porque era perto do hospital, havia montes de confusão com o barulho. E eu disse, não, nós vamos tocar, porque se não tocarmos vai haver aqui montes de barulho. Então desafiei toda a gente a apedrejá-los e eles foram apedrejados e fugiram. E o concerto acabou. A primeira entrevista do Bookstage só podia ser um sucesso, Luís. Passo-te agora a palavra. Bom, ter António Garcês foi uma surpresa para mim, porque nós tínhamos pensado nisto, mas acabou por ser uma surpresa. Enfim, temos que agradecer aqui à grande surpresa que nos foi aqui dada. Não faço ideia se o que é que o António Garcês está a ver do outro lado. Se o António Garcês está a ver o público ou se está a ver... Está a ver as calças do Bruno. Se calhar é melhor colocarmos a câmara para a frente para... António, gostava de fazer uma pergunta. O que é que ficou por dizer em relação a palavras fortes nesta entrevista? Montes de coisas, inclusivamente a censura que fizeste quando eu falei da Lana D'Água e daquela mulher da televisão, como é que ela se chamava? Eu na altura vi que elas estavam boas, era para fazer uns blowjobs, mas isso foi-me cortado, censurado. E houve mais gente quem eu queria falar e achuvalhar, porque nós precisamos de achuvalhar aí montes de pessoal do status quo, que é para tornar isso um pouco mais agitado e talvez obter um resultado mais positivo, não só na música, na política, em todos os aspectos. O português tem tendência para odiar com romantismo, como o Miguel Torga disse uma vez, ou escreveu. Nós temos que ser mais ativos, participar mais ativamente naquilo que fazemos e ter mais paixão. A paixão não devia ser só em relação ao fado, devia ser em relação a tudo. Já agora, António, como eu gosto de lançar provocações, o rock and roll continua a ser para cantar em português? Perguntaste-me o quê? Desculpa? Se o rock and roll continua a ser para cantar em português? Eu tinha isso, eu nisso fui bem claro. Há grandes músicas que foram feitas em rock and roll, ou diria grandes letras mais do que músicas, porque a maior parte das pessoas que sucederam no rock em português imitaram bandas inglesas e bandas americanas, por isso não estou a ver muita inovação nisso. Acho que se devem fazer coisas em português, e Portugal é um país muito lindo, onde há gente muito linda, com muito amor pelas coisas, mas eu continuo a defender que o rock é inglês e o resto são batatas fritas. António Garcês, mas tu próprio chegaste a cantar algumas canções em português. Era o rock? Porque
na altura havia quem pusesse em questão o facto de eu não possivelmente estar contra cantar em português, porque cantar em português era extremamente difícil. E eu então na altura fiz um single com o Filipe Mendes ajudou-me a pôr isso de pé, e fiz o Onde é que está o Capital e o Colar de Imitação, que por acaso foram um maior sucesso em 1982 na rádio. Depois disso, com os Stick, fiz umas coisas em português, mas aí já foi uma fase de declínio da minha parte. Embora a banda fosse muito boa, mas como eu digo no livro, deixei de cantar para viver e passei a viver para cantar, ou vice-versa, não tenho a certeza. Estou a falar em português, é um bocado difícil de exprimir. Nós no outro dia trocámos umas mensagens no Facebook e de certa maneira às tantas falávamos em inglês, às tantas em português. Tu és um poliglota, mas o rock é sempre em inglês. Exato, o rock and roll é sempre em português, em inglês. Mas eu só quero que o pessoal saiba, eu realmente não tenho nada contra as pessoas fazerem rock and roll em português. A única coisa que tenho é uma opinião e gostava que as pessoas respeitassem isso. Eu fui extremamente menosprezado pelas companhias de discos nos anos 80 e fui... A única maneira de assinar com o Valentim Carvalho 4 álbuns foi fazer um contrato e cantar em português. Os outros discos, fiz-los todos com Roxygénio, durante esse período de 4 anos, 4 álbuns, fiz-los com editoras minúsculas que não tinham poder nenhum para competir com as editoras grandes, porque toda a gente queria fazer discos comigo, a Poligrama, a Valentim Carvalho, claro que queriam, tinham que querer, não é? Mas tinha que ser em português, eu não estava interessado nisso, por isso, claro que, como é que se diz, ressinto-me um pouco da discriminação que foi feita durante esse período, não só pelos editores, mas por uma parte fuleira do público português que gostava dessas bandas, porque iam para os palcos, iam para os concertos para me insultar e mandavam para a América. Em Coimbra dei-lhes o recado, ficou bem latente, ou patente. Obrigado, António. Olha, estamos aqui com o António Manuel Ribeiro, com o Carlos Fecha, que é um amigo do Porto, com o Serjão, com o João Grande. Eles mandam também um abraço e obrigado por teres aparecido a partir aí do teu quartel-general aí nos Estados Unidos. Obrigado. Exato. Tchau, um abraço para todos, ok? E bom sucesso com essa cena do livro. Obrigado, António, até breve. Obrigado. Carlos, este continua a ser o António Garcês que tu sempre conheceste. Exatamente. Mudou alguma coisa ao final? Acho que não, pá, continua a ser o mesmo. Desde que eu conheci no início dos anos 70. Como? Sim. Agora está mais calmo um pouco, mas continua a falar como falava nesses tempos. Pá. Eu recordo-me dele ainda antes de entrar para o Pentágono, foi eu que me levei para o Pentágono na altura, depois com o Sérgio formaram os Arte e Ofício, uma grande banda. Eu gostava de ver ainda, antes de morrer, gostava de os ver em palco novamente, mas a coisa está difícil. Mas esteve perto, a situação esteve quase, mas a crise não ajudou. E o Garcês, de facto, mantém-se a mandar as suas bocas e a agitar. É um agitador. Sérgio, tu que tocaste tantos anos com o António, deves ter outros episódios. Era uma vida fácil na estrada entre vocês os dois? Havia dias, realmente. Não, é óbvio que havia alguma... Assim como havia bastante empatia, também havia alguns problemas de personalidade. E de resto, a saída do António dos Arte e Ofício em 1979 tem a ver com algum conflito de personalidade. Está muito grande. Embora não tenha sido nada que se passou comigo realmente, ou pelo menos no momento em que aconteceu não teve nada a ver comigo, até teve a ver com outros músicos da banda,
neste caso até foi com o Fernando Nascimento, mas coisas absolutamente normais em bandas que andam na estrada. Um dos problemas da estrada é exatamente isso, quer dizer, nós fizemos uma coisa em Portugal que pelo menos naquela altura, não sei se hoje é normal, mas naquela altura não era de todo comum, que era fazer uma turnê em que nós saíamos no dia 20 de maio de casa, com malas e bagagens, e não voltávamos a casa até ao dia 30 de junho, e andamos tipo 30 e qualquer coisa dias na estrada, com um caminhão atrás de nós e com o Alois a entrar na parte do sponsoring, e portanto andamos em hotéis e de automóvel, metidos os 5 da banda, sempre num carro, a fazer quilómetros à volta de Portugal, em estradas que não eram fáceis, etc. E isso, queiramos ou não, cria um ambiente que no princípio é uma grandíssima festa, porque éramos tipos, não éramos propriamente miúdos, mas éramos tipos jovens, relativamente jovens, eu mais do que eles todos, mas eles todos também jovens, tipos nos 30 anos, 30 e poucos anos, eu nos meus 20 e muitos. E de repente, ao fim de 15 dias já começa a não ser fácil, já começa a ser pesado, porque há tipos que gostam de comer mais cedo, há tipos que gostam de comer mais tarde, ou que não se importam de comer mais tarde, há tipos que gostam de andar super rápido na estrada, há outros que gostam de andar mais devagar, há tipos que têm medo de andar de automóvel, sei lá, há tipos que gostam de levar as namoradas ou as mulheres, há outros que não suportam que os outros levem as namoradas e as mulheres, e isto tudo no fundo vai criando um ambiente que não é o melhor ambiente na estrada. Portanto, criam-se este tipo de pequenos problemas e pequenas quesílias que eu julgo que nós fomos sabendo ultrapassar. Mas eu acho que no fundo de tudo isto fica, acima de tudo, fica a parte positiva, que foi, fizemos música, eu diverti-me à grande com os Arte e Ofício, isso não tenho a menor dúvida em assumi-lo, e principalmente hoje, e isso reconheço no livro, tenho perfeitamente a noção que os Arte e Ofício eram bem mais interessantes e bem melhores no aspecto, pelo menos como espetáculo, no tempo em que o Garcês estava connosco do que posteriormente, embora a banda tenha durado mais 3 anos depois da saída do Garcês e tenha tido a nível de execução musical momentos de altíssima qualidade, porque afinal os músicos eram os mesmos, outros entraram, como o caso do André Sarbib, mais tarde o Jorge Filipe, que hoje está com os Trabalhadores, e nós conseguimos, na verdade, manter esse nível musical. Mas é óbvio que o Garcês, além de ser um cantor com uma voz extraordinária, que eu não tinha, nem nunca tive, nem tenho, era um performer em palco que